Pessoal, bom dia. Bom, mais uma horinha da gente, tá? Mais um sofrimento. Última aula nós falamos em óxidos básicos, tá? E falamos que não é uma regra geral, por favor. Um óxido básico é aquele onde o oxigênio está ligado ao metal do grupo 1A ou 2A, certo? Metal alcalino ou terroso. São os óxidos básicos. Tem exceção? Claro, tudo tem, tá? Agora eu estudo os óxidos ácidos ou anidridos. Agora o oxigênio também está ligado a alguém. Quem? Agora não é mais a metal. É a ametal. Aonde o NOx desse ametal tem que ser maior ou igual a mais 4. É absoluto? Claro que não. Tem exceção, tá? Mas você tem que ter o padrão, tá uma linha. Então eu peguei dois aqui. Como é que eu sei que ele é um óxido ácido? Todo mundo sabe que o oxigênio, que não é absoluto, o NOx é menos 2. 3 vezes 2, 6. Menos 6. Tem que dar 0. Para dar 0, aqui tem que ser mais 6. Se o ametal for maior ou igual a mais 4, ele é um óxido ácido, o anidrido. Um outro, olha lá, o oxigênio, menos 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4. Para dar 0 no final, aqui é mais 4. Mais 4. Igual a 4. Óxido ácido ou anidrido. Para dar nome a isso aí é sempre muito complicado, tá? Eu posso chamá-lo de trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre. É um nome mais fácil para a gente. Mas aparece de vez em quando usando o NOx. Aparece escrito óxido de enxofre. Mais 6. Mas esse mais 6, deixa eu colocar aqui. Esse mais 6 o cara coloca em romanos. Para atrapalhar mais a vida do sujeito, tá? Então, é o óxido que tem enxofre, e o enxofre tem um número de oxidação 6. Enxofre tem um número de oxidação 6. Tá? Galera, o de cima é óbvio, muito melhor. Tá? Mas aparece isso aqui também. Na hora que você olhar, não fica desesperado. Aparece de baixo. 2 oxigênios, por exemplo, ó. Dióxido de carbono, que é o nosso velho amigo gás carbônico. Tá? Aí o cara vai falar, mas não tem igual algarismos romanos? Não tem. O carbono, o NOx dele é sempre mais 4. O NOx não muda, é fixo. Então não tem. Ah, por que tu botou 6? Porque eu posso ter o SO2. O SO2, o enxofre vai ser mais 4. Aí seria óxido de enxofre mais 4. Ou dióxido de enxofre. Foi. Daqui a pouco a gente melhora mais um pouquinho. São os caras importantes, mas vamos entender mais ou menos. Um óxido ácido, se você lembrar, voltando, parei aí. Um óxido básico da aula passada, quando você reage com a água, ele produz uma base. Por isso esse é dito óxido básico, certo? Agora o óxido ácido, com a água, ele produz um ácido. Óxido ácido mais água produziu H2SO3, o ácido carbônico. Eu coloquei aqui no quadro umas coisas interessantes. Por exemplo, o gás carbônico, com CO2, com água, ele produz H2SO3. É um ácido. Corrói monumentos históricos, enferruja grade. Ele é meio complicado isso aqui, pela quantidade de CO2 que você tem na atmosfera.
Quando o CO2 vem de origem orgânica, as plantas absorvem, não tem problema. Quando ele é de origem fóssil, aí não absorve, aí fica pairando por aí. Conclusão, com água forma um ácido. Mas muito pior do que esse é o de cima. Olha lá, o SO3 mais água, H2O, vai formar o H2SO4. Olha a diferença, você vai ver. Diferença 2, é um ácido forte, é um ácido sulfúrico, muito forte, tá? Os dois, mas esse de baixo principalmente, são liberados pelas refinarias na destilação do petróleo. É liberado. Quando chove, a água acabou. Se você passar aqui, por exemplo, na Reduc, indo para o Rio, passa na Rio Petrópolis, perto da Reduc, você não vê árvores frondosas. Até tem, umazinha ou outra, só vegetação rasteira. Por quê? Com o enxofre que é liberado, combina com o oxigênio do ar, choveu, formou um ácido. A água levou para as raízes. As raízes absorveram o ácido. O que acontece? A raiz morre. Correu a raiz, a árvore cai, quebra. Tá? Isso é, entre outras coisas. Você compra uma cenoura, não sei o que, orgânica. Meu amigo, se estiver perto de uma indústria grande, está liberando gases tóxicos, está formando chuva ácida. A cenoura está absorvendo aquele ácido e você está ingerindo isso, certo? Então essas coisas são um pouquinho complicadas, tá? O gás carbônico tem uma característica interessante, tá? Porque eu tenho alguns deles. Você tem o CO2, tá, que a gente falou, dióxido de carbono, ou CO, que é o monóxido de carbono. São dois caras interessantes. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar em gelo seco. O que é o gelo seco? É o dióxido de carbono, que é um gás. Ele é resfriado a menos 78 graus centígrados e ele vira um gás. Quando você tira ele dessas condições, coloca em algum lugar, ele começa a sublimar. Isso é, começa a passar do estado sólido para o estado gasoso diretamente, sem passar por líquido. É o gelo seco. O CO, o monóxido de carbono. Esse camarada aqui, o organismo não metaboliza. Ele inibe o grupo M da hemoglobina, que o grupo M da hemoglobina está no sangue e transporta oxigênio para todo. Então, se você tiver pouco oxigênio indo para o teu cérebro, você tende a ter tonteira e um princípio de desmaio. Então, os túneis sempre costumam colocar túneis grãos, que em caso de engarrafamento prolongado, você deve desligar o motor do carro. Porque se todo mundo tiver com o motor ligado, o que vai liberar pela combustão de CO2 e CO vai ser excessivo. Se você não tiver vidro fechado, com ar-condicionado lá dentro, essa coisa toda, tu vai respirar isso. Vai faltar oxigênio no teu cérebro. Na hora de dar partida no carro, corre-se o risco de você ter uma tonteira, uma vertigem qualquer, por causa da ingestão do CO. Conclusão, bater, provocar um acidente. Então é aconselhável que desligue o motor, tá? Gente, então como um óxido ácido anidrido com água produz um ácido, vamos falar um pouquinho de ácido. Na outra aula a gente vai continuar a melhorar um pouco mais, tá? Que ele é mais extenso. Bom, comecei com ácido. Quanto ao número de H+, tem o H+, monoprótico. Monoprótico por quê? O que é isso? Gente, quando você pega um ácido, por exemplo, HCl, colocou dentro d'água, ele vai dar H+, mais Cl-. Gerou um H+. O H+, é um próton. Então, se tem um H+, é um monoprótico, porque ele produz um H+, produz um próton. Se ele tem 2, diprótico, 3, tripóide. 100% isso? Não. Tudo tem exceção. A maioria está desse jeito, diprótico. Tá certo? Certo. Isso daqui é a ionização dele. 2H+. Aqui tem 2H+, daria 2 de H+, mais SO4 menos 2. Tem 2 prótons. Tá? Tá. Temos a ideia já. Quanto à força deles, tá? Que nós vamos discutir depois um pouco melhor disso na próxima aula. Mas agora, força deles, basicamente. Eu tenho hidrácidos. O que são hidrácidos? Ácidos que não têm oxigênio.
Não tem oxigênio HCl, HBr, HI, não tem oxigênio. E tenho, esses aí são considerados ácidos fortes, quanto à força, fortes. O HF, ácido fluorídrico, é de força média. Apesar de ser da família dos halogênios, ele é de força média. Tá? Todos os demais são ácidos fracos. O importante é você saber os fortes, que normalmente é o que se pede. Tá? E vai pedir a força média, pô, difícil. Tá? O oxiácido são os que têm oxigênio. Aqui, ó. Oxigênio com ácido monoprótico, diprótico com oxigênio. Certo? Para eu saber a força, eu pego o número de oxigênio, o número de hidrogênio e subtraio o oxigênio. Se a diferença for 3 ou 2, ele é considerado forte. 0, fraco. 1, médio. Tá? Então, por exemplo, quando tu olha para cá, tu vai ver, olha lá, a força desse cara aqui. Tem um oxigênio, menos um hidrogênio, 0. Então ele é muito fraco. Fraco. Já o outro, olha lá. A força desse aqui, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios. A diferença, 2. A diferença foi 2. Então ele é considerado um ácido forte. Pelo nome que eu já tenho uma ideia de quem que é forte e quem que é fraco. A criança que se chama ácido hipocloroso. Já ouviram falar? Não, nem vão ouvir nunca. Agora o outro, ácido sulfúrico. Aí já é mais complicado, tá? A gente vai falar muito disso aí ainda, desse ácido sulfúrico, tá? Isso sofistica um pouco mais, mas na próxima aula a gente vai melhorar, porque a gente vai voltar a falar de ácido, tá? Vai voltar, não acabou, tá? Vamos voltar a falar de ácido, aí a gente complementa de uma maneira mais sofisticada. Ácidos fixos são aqueles que não evaporam, porque você pega um recipiente de ácido, se ele tiver puro, que a gente chama de PA, você abrir a tampa dele, você vê uma fumacinha saindo. Ele é volátil. Os que não evaporam são chamados de ácidos fixos. São esses aqui apenas. O sulfúrico, o carbônico e o fosfórico. Todos os demais são voláteis, só esses são fixos. Nomenclatura. Como é que eu começo a dar nome? Para hidrácidos, que não tem oxigênio. Eu coloco a palavra ácido. Ácido é referente ao quê? O hidrogênio. Esse ácido tem que ter hidrogênio, tá? Vem o nome do elemento, seria um prefixo do elemento em latim, isso às vezes complica um pouco, e mais a terminação hídrico. Por exemplo, eu quero dar nome para esse cara aqui. Se ele tem um próton, ele é um ácido. Sem mistério. Aí tem que lembrar o cloro. Cloro. O prefixo em latim é clor. Mais a terminação hídrico. Virou um ácido clorídrico, que no comércio é vendido como ácido muriático, é perigo. Tá? Quando pego outro aqui, observa assim, é um ácido forte, monoprótico. Agora peguei um fraco, que não está nesse grupo dos fortes, olha lá, é um ácido fraco, diprótico. Quando você pega esse cara, vou dar nome ácido, tá? Ácido. Prefixo elemento é um enxofre. Aí começa a complicação, porque no passado a língua que dominava o mundo era o latim. O enxofre foi descoberto naquela época. Então o enxofre em latim é o sulfum. Quando tem sulfatos de alguma coisa, tá? Pomadas normalmente de antibiótico, tá? O que acontece? São as sulfas, tem enxofre. Então o prefixo aqui é sulfo. Sulfo. Acrescido, melhorar aqui, sulfur, acrescido da terminação hídrico. Eu acho fiz merda aqui. Tem que apagar aqui. Faltou um L aqui. Sulfide, é qual é? Então não vai lá. Tudo bem. Não, pode falar. Não. Quer cancelar esse? Não. Apaga o sulf. Já escrevi. É o prefixo em latim, sulf. Pode começar bem.
Já sabe? Já pronto. Então vai. Galera, então aqui, ó. Tem uma apagadinha aqui que tem um probleminha. Eu acho sulfídrico. Ácido sulfídrico. Do latim, o enxofre é sulfur, sulfídrico, com a terminação hídrico. É o nome dele, tá? Os dois são bem interessantes pro dia a dia da gente. Muito manjado. E esse aqui também manjado. Esse camarada aqui, ele tem um cheiro de ovo podre, tá? Ovo podre. O podre é quando você quebra um ovo, ele está podre, um fedor desagradabilíssimo. Então os grandes confeiteiros, quando vão trabalhar com isso, para fazer um pão, um bolo, fazer numa padaria, faz uma quantidade enorme. Tá? Então o que acontece? O cara está pondo a massa, preparou tudo, abre 10 ovos, o 10º está podre, estragou tudo? Não. Então ele tem que ver antes. O que ele faz? Ele pega esse camarada aqui e joga dentro de um copo, os vários ovos. Se boiar, tá ruim, não é aconselhável. Por quê? O gás sulfídrico, ele é um gás sulfídrico, ele é gasoso, tá? Ele não é fixo como os outros, ó, ele não é fixo, ele é gasoso. Então o que acontece com ele? Quando ele é formado dentro do ovo, tá? As proteínas sulfuradas são quebradas, se combinam com hidrogênio e formam esse gás aqui, dentro do ovo. Aí o que acontece? O ovo fica menos denso que a água, então ele boia. Então ele não está em ponto ideal. Isso é muito comum quando você pega ovinhos de codorna, pega aquela caixinha, bota dentro d'água para cozinhar. Tem sempre os do conta que ficam lá em cima. E já começou a produzir gás sulfídrico ali dentro. Não necessariamente está estragado, mas já começou a produzir. Não é aconselhável você usar. Certo? Galera, então paramos por aí. Vamos às nossas atividades. Semana que vem a gente volta. Melhora a quantidade de aço aqui. Falou? Um abraço, gente. Até daqui a pouco.